Olá! E eu estou aqui para contar algo muito pessoal. Eu quero explicar para todos vocês porque tomei essa decisão de retirar as próteses de silicone, que será nessa quarta-feira. Nessa semana teve alguns pacientes que me contaram assim: ô Dalis, me explica por que você vai tirar, minha esposa está querendo colocar prótese de silicone. E quando eu vi você falando que ia parar de trabalhar um tempo, porque realizaria a cirurgia de desplante, retirada das próteses de mama, então por isso e outras pessoas que perguntaram, eu vim abrir meu coração e contar um pouquinho da minha vida pessoal a vocês. Eu coloquei as próteses de mama quando eu ainda estava fazendo cardiologia, terminando a cardiologia no Instituto Nacional de Cardiologia, e as minhas amigas tinham colocado, estavam no maior auge das próteses de silicone. Era uma época onde eu malhava 4 horas por dia, era extremamente magra, sem gordura corporal e certamente meu peito era zero. Então, como todo mundo tinha colocado, eu decidi colocar. E tudo bem, vida que segue. Um tempo depois eu tive uma crise de ansiedade, mas eu achava que era porque estava muito sozinha. Depois me casei, grávida, eu desenvolvi algumas doenças autoimunes. Eu tive tireoide Hashimoto e ainda diabetes insípido gestacional autoimune. E isso me atrapalhou muito, eu sofri demais naquela época. Eu, nessas doenças autoimunes, eu tive algumas perdas de gestações que eu não conseguia sustentar. E meus filhos foram um milagre na minha vida, porque eu quase abortei ambos, os 2 filhos que hoje eu tenho. Então, tudo isso, depois de um tempo, eu comecei a refletir, quando comecei a estudar. Em 2011, eu comecei a ver o primeiro relato, um médico israelense, descrevendo uma suposta síndrome que ele chamou de Ásia, que é uma doença autoimune ligada às mulheres que têm próteses mamárias. E eu fiquei pensando, será que eu tenho isso? E no passar dos anos, novos artigos científicos vão provando como algumas coisas adjuvantes. O que significa adjuvante? Adjuvante é algo que ajuda. Não é o culpado, mas ele colabora. E dentre os adjuvantes mais importantes para doenças autoimunes estão as próteses de silicone. Então, com todas essas informações que temos até agora, eu decidi tirar as próteses. Porque os sintomas são variados. A presença de doença autoimune eu tive, crises de ansiedade eu tive, alterações de humor, alterações cognitivas, dores ortopédicas, dores musculares, e enfim, muitos sintomas muito inespecíficos e ainda não tem um exame laboratorial preciso. Mas se você tem prótese, não fica desesperada, porque não é todo mundo que desenvolve essa síndrome, não é todo mundo que vai ter. Na verdade, são pessoas que têm uma predisposição genética. Quem é essa pessoa? Eu. Porque eu já fiz um vídeo no YouTube, né, da importância dos exames genéticos. Se você quiser, pode ir lá no canal Dr. Odalis e você vai encontrar lá o videozinho explicando as minhas mutações genéticas. Eu tenho muitas mutações genéticas que predispõem a doenças autoimunes, a doenças inflamatórias. E isso está na minha família. E associado a isso, um corpo estranho, uma prótese de silicone, ele vai fazer dano. Além disso, eu estou com medo porque nos últimos meses eu comecei a sentir umas fisgadas no peito. Fiz uma ressonância de mama e eu estou tendo contratura da cápsula. O que é a cápsula? A cápsula é um tecido feito pelo meu corpo tentando isolar sabiamente a prótese de mama. Vocês têm noção? O meu corpo vai criando, o corpo de todo mundo que tem prótese de mama, uma capinha para isolar as próteses de mama. O objetivo dessa capinha é parar de me agredir, ou seja, é como se meu corpo quisesse expulsar, mas claro que não vai conseguir, mas ele tenta. E essa capinha, feita de tecido inflamatório, quando eu retirar as próteses, ele vai para biópsia, para um estudo imunohistoquímico, para ver se tem alguma malignidade ou algum outro problema mais sério. Isso é importante. E eu já tô com as próteses há muitos anos. Outra coisa que não é legal. O ideal é trocar, porque se eu desenvolvo uma inflamação ao redor da prótese e ela ficar muito tempo sem trocar, a probabilidade de uma célula que está se multiplicando de maneira inflamatória, muitas vezes, ao longo dos anos, virar alguma célula errada, é muito maior. Então, mais um motivo para retirar as próteses. E certamente esse material ele vai fazer exame. Agora, você me pergunta assim, por que foi difícil? Porque embora eu já tivesse conhecimento alguns anos atrás, são muitas questões, né? Envolve família, ou seja, meu marido, ele me conheceu com as próteses de mama, ele tem uma figura de mim desse jeito. Outra questão,
Se eu nunca tivesse botado, meu peito era uma coisa. Não tivesse colocado nunca prótese. Meu peito era um modelo, certo? Eu botei as próteses. Eu vou tirar. Certamente, o que ficará não é igual. Então, isso é uma tristeza interior, sabe? Porque, embora eu sei que não é tudo de beleza, enfim, a gente não tá aqui só pra ficar bonitinho, dá uma tristeza, sabe? Porque você vai mudar o teu corpo, mas ao mesmo tempo, quando eu entendo que o Dalis, eu tenho várias questões genéticas que favorecem a inflamação, eu já tive algumas doenças autoimunes, eu já tive algumas questões de doença importantes, e tem outras na minha família, minha mãe tem esse problema pulmonar grave, inflamatório, minha irmã tem outros tipos, meu irmão, enfim, minha família tem essa tendência inflamatória, não faz sentido eu ter um adjuvante, ou seja, uma prótese de silicona dentro do meu corpo. Então, por tudo isso, eu tomei a decisão difícil de retirar essas próteses e não vou colocar nada. O que eu vou tentar é colocar a gordura que eu tenho na barriga, no abdômen, isolar essa gordura, a cirurgiã vai fazer isso e vai tentar colocar dentro do espaço que vai ficar, né, assim, a prótese, né, para ver se fica com um aspecto melhor. Então, isso que eu vou realizar, eu pensando no bem-estar, pensando na minha saúde, pensando na minha família, no sentido de que eu mereço viver mais e melhor. E por esse conhecimento que eu tenho das próteses. E se você está em casa e estava pensando em colocar as próteses de mama, olha, eu acho melhor você estudar mais um pouquinho a tua biologia, ver se você não tem alguma tendência à doença autoimune, alguma tendência a desenvolver uma doença grave relacionada à imunidade, como doenças autoimunes, alguns tipos de câncer, enfim, fibromialgia, tanta coisa que pode vir. Conhece um pouco da tua genética, avalia muito bem a tua história pregressa, se você já teve alguma doença assim, avalia muito bem teu metabolismo, teus nutrientes. Alguns estudos sugerem que a síndrome de prótese de mama ou síndrome de silicone, como algumas pessoas chamam também, ou síndrome de Ásia, eles podem ser desenvolvidos em pessoas com deficiência de vitamina D, com algumas deficiências que são um suporte para evitar inflamação. Então analisa bem, cada caso um caso, pergunte para o seu médico, estude direitinho, avalie seu estado de saúde para ter certeza que aquela decisão não vai ser muito pesada e não vai ser muita dificuldade no futuro da sua vida. E lembre-se que colocar a prótese e tirar é muito pior que nunca ter colocado. Então eu abri meu coração aqui, tomara que essa informação chegue para as pessoas que precisem e depois eu conto como ficou. Um grande abraço!